A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Edição das 6 com o Miguel Cordeiro. Há acordo entre PSD e Chega para apresentar listas conjuntas ao Conselho de Estado, Tribunal Constitucional e para vários outros órgãos externos do Parlamento. Anúncio de André Ventura, que diz respeito também a órgãos como o Conselho Superior de Magistratura ou o Conselho Superior do Ministério Público. O Partido Socialista deve ficar com a indicação para a Provedoria de Justiça, apesar desse cargo ser normalmente nomeado pelo maior partido da oposição. O presidente do Chega espera agora para saber se o PS se quer juntar ao acordo para o Conselho de Estado ou se apresenta uma lista à parte. Quero também dizer que chegou-se a um entendimento em relação ao Conselho de Estado entre o Chega e o PSD. Haverá uma lista conjunta entre o Chega e o PSD. Não sabemos até este momento se o Partido Socialista quererá ou não fazer parte desta lista, como aconteceu em 2024. O Chega indicará um membro para o Conselho de Estado, dentro do que foi a indicação e dentro do que foi a negociação feita também com o PSD nesta matéria. Sendo que André Ventura não revela se vai ser ele o nome indicado pelo partido ao órgão de consulta do Presidente da República, mas deixa já um aviso: com ou sem acordo com o PS, os socialistas não vão ficar com mais lugares do que o Chega. Segundo o método de onde ficará 3-1-1, que é essa a distribuição. Vamos lá ver. O Partido Socialista, sei que ainda não se compreendeu isto. O Partido Socialista passou para o terceiro partido do Parlamento. Não pode ter no Conselho de Estado uma presença superior ao Chega. Parece-me que isto é evidente, que não é nenhuma questão de querer fazer aqui nenhuma coisa de bastidores. O PS passou para trás do Chega, o Chega tem que estar representado nas instituições mais do que está o Partido Socialista. Portanto, é essa aqui a lógica. Na hipótese mais lata, será o Chega a ter 2 membros e nunca o Partido Socialista a ter 2 membros. Falta conhecer a posição do PS. O PSD ainda não confirmou o entendimento com o Chega para o Conselho de Estado. Para o acordo ser viabilizado pela Assembleia da República, PSD e Chega precisam dos votos da Iniciativa Liberal. Ventura sugeriu até que o partido está de acordo com o pacto e vai poder indicar pelo menos um elemento para o Conselho Superior de Cibersegurança. Ora, os liberais garantem, num comunicado enviado às redações há instantes, que não estão envolvidos em qualquer entendimento. E também o PSD não confirma ainda que haja um entendimento com o Chega, mas vamos ao que anunciou André Ventura. Miguel, o líder do Chega, apresentou vários nomes para esses órgãos externos do Parlamento. Dos quais se destacam 2 ministros sombra, João Gama. Vamos conhecer estas figuras indicadas pelo Chega. Começamos com Rui Gomes da Silva, que tem a pasta da Justiça, e Fernando Silva, que tem a pasta da Administração Interna no Governo Sombra do Chega. Rui Gomes da Silva é o nome mais conhecido. O advogado foi deputado em 6 legislaturas e foi ministro do PSD, do Governo de Pedro Santana Lopes. Tem carreira também no futebol, uma vez que foi vice da direção do Benfica. Já Fernando Silva é professor de Direito Penal, advogado, e Miguel foi também membro da Comissão Nacional de Eleições. E João, além de Luís Brites Lameiras, agora conhecemos 2 outros juízes que vão ser indicados pelo Chega para os órgãos externos da Assembleia da República. Hélder Pombo para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e Paulo Ramos Faria para o Centro de Estudos Judiciários. Paulo Ramos Faria chegou a juiz desembargador no verão de 2023, pertence à secção do Tribunal da Relação de Lisboa, que é presidida precisamente por Luís Brites Lameiras. É um nome elogiado pelo presidente da Associação Sindical de Juízes, que ao Observador fala de Paulo Ramos Faria como um excelente magistrado e uma pessoa altamente moderada e tranquila. Já Hélder Pombo é juiz de Direito no Tribunal Tributário de Lisboa. E há aqui uma curiosidade, Miguel. Foi nomeado inspetor da Inspeção-Geral da Administração Interna em 2021 por Eduardo Cabrita e deixou o cargo em 2024, quando o ministro era José Luís Carneiro. Nomes indicados pelo Chega para os órgãos externos da Assembleia da República. Luís Montenegro antecipa-se à entidade para a transparência e divulga, Miguel, a lista já conhecida de clientes da Spinum Viva. E nega o Primeiro-Ministro a intenção de esconder o que quer que seja neste processo. O Primeiro-Ministro já tinha entregado a lista de clientes da empresa em abril de 2025, que inclui
clientes como a Solverde. Numa nota enviada à comunicação social, o Gabinete do Primeiro-Ministro explica o braço de ferro que tem com a entidade para a transparência e deixa algumas críticas. Montenegro começa por recordar que esta informação já era conhecida através de uma fuga de informação parlamentar. O Primeiro-Ministro queixa-se de, no prazo de um ano, ter recebido 38 notificações da entidade para a transparência que se limitava a pedir a repetição da informação já prestada. Portanto, nesta nota, o Gabinete do Primeiro-Ministro apresenta a lista de clientes publicamente para evitar que o processo fique dependente de burocracias exageradas da entidade para a transparência, apesar de admitir Montenegro que a informação não tem nenhuma novidade. No Parlamento, os partidos têm reagido ao excedente apresentado hoje pelo Governo. Portugal fechou 2025 com um excedente de 0,7% do produto interno bruto. Da esquerda à direita, os partidos questionam se há razões para o Governo celebrar. Pelo PS, António Mendonça Mendes recomenda ao Governo que encontre maneiras de responder às necessidades dos portugueses. O Ministro das Finanças não tem nenhuma razão para estar satisfeito com o resultado orçamental quando as famílias portuguesas, quando vão à bomba de gasolina, pagam muito pelo combustível e, ao contrário do Governo espanhol, que baixou os impostos sobre os combustíveis, o Governo aqui fez apenas uma medida de faz de conta. E é por isso que o Partido Socialista, aquilo que aconselha ao Governo é que responda às necessidades dos portugueses quando vão às bombas de gasolina e estão a pagar mais, quando vão ao supermercado e estão a pagar mais. André Ventura também alerta para os problemas que estão por resolver, apesar de falar num resultado positivo. Queria dar a nota apenas de que é sempre positivo quando o país registra contas positivas. Nós sempre fomos, mesmo no Governo Socialista, é bom quando o país registra contas positivas. Neste caso, a única nota que eu quero deixar é que o Governo não tem feito o suficiente para aliviar a dor, o sofrimento que as pessoas estão a ter neste momento, fruto da situação do Médio Oriente e da inflação em relação ao seu nível de vida. A Iniciativa Liberal criticou também esta posição do Governo, a celebrar este excedente, pediu responsabilidade aos partidos se surgir a necessidade de negociar um orçamento retificativo. Apesar do excedente, 0,7% do PIB, o Ministro das Finanças não exclui a possibilidade de Portugal apresentar um pequeno déficit este ano. Diz que isso pode acontecer devido à guerra no Médio Oriente e devido à resposta às tempestades. Excedente de 0,7%, que é mais de 2 mil milhões de euros de margem. Nos Estados Unidos, arrancou hoje o julgamento de Nicolás Maduro em Nova Iorque, um processo que se antevê longo e complexo. A primeira sessão começou com o advogado do antigo presidente da Venezuela a defender que o cliente e a mulher têm direito a escolher a defesa e a utilizar fundos do Estado venezuelano para pagar os honorários. O defensor argumenta que as sanções dos Estados Unidos da América à Venezuela estão a bloquear o acesso a esse dinheiro e, portanto, pediu que o caso fosse arquivado, uma solicitação que foi recusada pelo juiz. A audição foi muito curta hoje, terminou com o juiz a prometer decidir o mais breve possível se o governo norte-americano deve levantar as sanções à Venezuela para que Maduro e a mulher possam utilizar esses fundos para pagar a defesa. O Comitê Olímpico de Portugal respeita o enquadramento definido pelo Comitê Olímpico Internacional no que toca à elegibilidade para a categoria feminina nos Jogos Olímpicos. É uma reação às novas regras que definem que apenas as mulheres biológicas podem participar nas provas femininas dos Jogos Olímpicos e outros eventos do Comitê Olímpico Internacional. De acordo com o comunicado hoje divulgado, o sexo biológico de cada atleta vai ser determinado através de um teste genético. A regra aplica-se a todas as categorias, tanto em modalidades individuais como em desportos de equipa. A Organização Olímpica Internacional esclarece também que a política entra em vigor a partir de 2028, nos Jogos Olímpicos de LA, e não é retroativa. A secretária-geral do Comitê Olímpico de Portugal, Diana Gomes, explica que defender a existência clara e justa da categoria feminina não é um gesto de exclusão. O desporto de alto rendimento, e em particular o contexto olímpico, organiza-se através de categorias competitivas com o objetivo de assegurar a equidade e verdade desportiva. Essas categorias existem porque o desempenho desportivo é influenciado por fatores biológicos relevantes e a sua definição visa garantir igualdade real de oportunidades. A categoria feminina existe precisamente para permitir que atletas do sexo feminino compitam em condições de justiça, reconhecendo as diferenças biológicas que, em determinadas modalidades, têm um impacto mensurável no resultado competitivo e também na segurança de cada um. Garante o Comitê Olímpico de Portugal que vai aplicar as novas normas com rigor, assegurando o princípio da confidencialidade e o respeito pela dignidade individual. São agora 6h10.
olhamos ainda para outras notícias que estão a marcar este final de tarde de quinta-feira, Miguel. A União Europeia não vai prolongar as regras de detecção de abuso sexual infantil online. Isto acontece depois do Parlamento Europeu ter rejeitado uma proposta da Comissão Europeia. São regras que expiram no dia 3 de abril. Várias associações de proteção das crianças têm alertado que isto pode fazer aumentar o número de casos de abuso sexual infantil, principalmente nas redes sociais. Para fechar, a Rússia proibiu a exibição do documentário Mr. Nobody Against Putin. É um documentário que chegou a vencer um Oscar este ano. Sim, e que a partir de agora não vai poder voltar a ser visto em território russo. A Justiça de Moscovo acredita que o documentário expressa uma atitude negativa para com a guerra na Ucrânia. Além disso, o Ministério Público russo considera que o documentário é propaganda de extremismo e terrorismo. O Mr. Nobody Against Putin mostra imagens que colocam um batalhão de russos opositores do Kremlin a combater ao lado do exército ucraniano contra as forças invasoras de Moscovo. O realizador é acusado de traição por vários meios de comunicação na Rússia, por vários blogs russos. Um documentário que venceu um Oscar e que é censurado na Rússia.